Bem-vindo ao canal do Medcast. Aqui você aprende de forma clara, leve e objetiva. Já se inscreve aqui no canal, deixe seu like porque aqui tem vídeo toda semana. E bora pra cima! Bora lá! Vamos falar um pouquinho sobre DPOC, pessoal, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Galera, é uma doença, né, como o próprio nome já fala, crônica, é uma doença de caráter progressivo e irreversível, tá bom? Ela não tem um tratamento, não é que ela não tem tratamento, ela sim tem tratamento, porém, ela não tem cura, né? Nós vamos cuidar ali do paciente de forma sintomática e tal, para a gente melhorar esses sintomas dele, mas não é uma doença que não tem cura, tá bom? Principal fator de risco, o que vai aparecer lá na questão, né, para nós? Vai aparecer que provavelmente o paciente é fumante, tá? Olha aqui, ó, fator de risco, tabagismo, principal. Ou também aqui, ó, ocupação de risco, sei lá, trabalhou 30, 40 anos no fogão a lenha, né, o uso de fogão a lenha, ou com contato ali com fumaça diariamente, né? Então, sim, também pode aparecer desse jeito. O que mais aparece, tabagista aí de larga data, combinado? E também tem a deficiência de alfa-1 antitripsina, tá? Que é a deficiência de uma enzima que fica lá no pulmão, que ajuda na questão da elasticidade. Mas aqui, se for aparecer uma questão dessa deficiência dessa enzima, o que vai aparecer para vocês, pessoal? Um paciente jovem, tá? Um paciente mais jovem, que não fuma, entendeu? A clínica vai ser um pouquinho mais diferente. E já na DPOC, pelo tabagismo, ou pela questão da fumaça ali, seria o quê? Seria uma questão ali mais de um paciente com mais idade, que fuma, sei lá, 20, 30 anos, 15 anos, uma quantidade de tabaco, assim, bem significativa. Então, essa vai ser a cara da nossa questão de DPOC, tá bom? Essa vai ser a cara. Se ele quiser falar desse camarada aqui que nunca apareceu, tá? Nunca apareceu no Revalida, deficiência dessa enzima. Mas se for aparecer, vai ser um paciente mais jovem, paciente que não fuma, né? E que tem histórico familiar, por exemplo, todo mundo da minha família tem essa tosse crônica, tá? Tem essa dificuldade respiratória, beleza? Histórico familiar também é bem importante, porque é uma doença genética, tá? De caráter genético. Então, é isso, gente. Essa é a cara da TPOC, beleza? Agora, vamos lá. O que vai aparecer lá na nossa prova em questão de diagnóstico? Pessoal, para a gente fazer o diagnóstico de DPOC, nós precisamos solicitar uma espirometria, tá? Esse é o exame que você vai marcar. Se aparecer qual exame você tem que solicitar, nós vamos pedir ela, fechou? Dá também alterações no raio-x, né, na radiografia de tórax, porém, o que vai fechar o nosso diagnóstico é esse aqui, ó. Anotem, pessoal. É a força expiratória, né, forçada no primeiro segundo, sobre a capacidade vital forçada, tá? Esses dois aqui. Por quê? Porque lá na espirometria também vem só esse daqui, ó, tá bom? O VF1, beleza? Ele vem separadinho lá também, tá? Mas o que dá o diagnóstico é esses aqui, ó, quando vem separado, tá bom? E aí tem que estar o quê? Menor que 0,7 após a prova broncodilatadora. Beleza? Lá na asma, quando a gente faz essa prova broncodilatadora, a gente dá um salbutamol ali para o paciente, melhora, né? A capacidade, a questão ali da expiração no primeiro segundo, tá? Mas aqui não melhora. Lembra que eu falei para vocês que ela é irreversível? Tá bom? Não melhora significativamente igual na asma. Na asma, a gente já tem essa questão de alívio ali na hora que a gente faz o broncodilatador. Vamos lá, galera. Fiz a espirometria do meu paciente. Olha aqui o valorzinho que eu te falei. Tá vendo que é diferente, né? Ó, aqui era sobre a capacidade vital forçada, tá vendo? Aqui tinha duas letrinhas, ó. Essas e depois essas aqui. Aqui é só essa daqui, entendeu? Vem esses valorzinhos lá separados, tá? O que a gente vai usar esse daqui? Esse daqui vai ser para a gente classificar a gravidade do paciente, tá bom? A DPOC vai ser classificada, né, em GOLD 1, 2, 3 e 4, que também é a mesma coisa que leve, moderado, grave ou muito grave. Como eu vou fazer para lembrar isso daqui? Você vai lembrar do 80 e do 30, tá bom? 80 e 30. E vai ser mais ou menos aquilo que eu te falei
do resultado de exame lá da diabetes gestacionais. Lembra que eu falei para vocês? 180, aí a gente, para lembrar do 53, era 5 mais 3, que dava 8. Quem não estava na aula ontem, depois dá uma olhadinha. Olha só, por que eu vou lembrar do 80? Ó, o 80 tá aqui, ó, né? Acima de 80, tá ok, é gol de 1, é leve. Aí, olha só, aqui eu vou deixar o 50, aqui eu vou deixar o 30. 5 mais 8, ó, 5 mais 3 dá 8, beleza? E lembra do 30 também, ó, muito grave, né? Aqui também dá para ajudar a lembrar. Ó. 30, a gente deixa o 30 aqui, e aí 3 mais 8, lembra? 3 mais 5 dá 8, beleza? Dá 80, fechou? Dá pra gente lembrar assim desse macetezinho, fechou? Bora lá. Não aparece muito, tá, pessoal? Esse aqui não aparece muito, o que aparece mais é na questão dos sintomas, que a gente vai discutir também. Mas existe essa classificação aqui e a gente tem que saber, beleza? Bora lá, essa daqui é o que aparece, tá? Classificação quanto aos sintomas e exacerbação. A gente vai ver a história clínica que vai trazer lá para nós, lá nas questões, tá bom? E se esse paciente tem históricos de exacerbação, tá bom? Então, aí a gente vai classificar ele como paciente A, B e E, tá? A, B e E. Essa foi a principal, né, atualização que veio aí, que antes tinha o paciente C e o paciente D. Hoje não tem mais, ficou o E, tá bom? Ficou mais fácil até para nós. Por que mais fácil? Não te falei que é histórico de exacerbação? Nós vamos conversar o que é uma exacerbação daqui a pouquinho, tá? Mas se tiver histórico de exacerbação, ele já é um paciente E, tá bom? Mas tem que ser uma exacerbação grave, ó. 2 ou mais exacerbações, ou uma com necessidade de internação. Então, a gente está lendo lá a questão e fala bem assim, o paciente teve uma exacerbação e teve que internar, ficou internado, faz, sei lá, 6 meses, tá? No último ano. Então, a gente vai classificar ele como E. Ele já vai direto lá para o E, tá bom? Ou a gente vai ter as outras situações, que seria o paciente A e o paciente B. Como que vai ser esse paciente A ou B? Vai ser o que tem, que não é o paciente E, olha só, que tem nenhuma exacerbação ou que tem uma exacerbação, mas que essa exacerbação não precisou internar. Por quê? Se ele tivesse ficado internado, lembra que ele já é E, né? Então, se ele não internou, ou ele vai ser A ou ele vai ser B. E como que eu vou saber, Vivi, se ele é A ou se ele é B? Você vai olhar para o paciente. Ele tem muito sintoma, ele tem muita dificuldade respiratória, ele tem muita dispneia, provavelmente vai ser o B, tá bom? E o A vai ser o mais tranquilo, que ele tem uma dispneia, sim, porém ela é o grandes esforços, tá? É quando eu trouxe aqui tudo para a gente discutir, mas estou passando aqui um conceito rapidinho, tá? Então, se tiver muito sintoma e tem apenas uma exacerbação e essa exacerbação não precisou de internação, ele é um paciente B. Se ele não tem muito sintoma, não internou, ele é um paciente A, tá bom? Eu trouxe aqui na imagem, fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Olha só, 0, nenhuma exacerbação ou uma exacerbação, sem hospitalização. Ou ele vai ser A, ou ele vai ser B. Aí a gente vai ver os sintomas. Paciente tem muito sintoma, ele é B. Paciente tem pouco sintoma, ele é A, tá bom? Agora, se ele tiver 2 exacerbações ou mais no último ano, ou apenas uma exacerbação com internação, ele é um paciente E, tá bom? Essa vai ser a nossa classificação. Vivi, o que são esses números, esses nomezinhos aqui embaixo, tá? Gente, esse daqui é para a gente ver a questão dos sintomas deles, tá? Ó, eu trouxe aqui. Esse daqui não apareceu no Revalida ainda, tá? Não aparece muito em prova, mas não é difícil, olha só. Olha aqui, ó, para ser A, ele tem que ser 0 ou 1, vamos ver. Dispneia, só grandes esforços, né? Quem nunca, né? E dispneia se andar rápido ou subir uma ladeira. Olha só, não é uma coisa assim muito grave, vamos dizer assim, cara, subir uma ladeira. A maioria aqui acredito que fique cansada. Então vamos pensar assim, o paciente A é o que está mais tranquilo, beleza? Olha só, olha quem era o B. O B era 2 ou mais. Ó, o 2, olha como já é mais tenso. Andar mais devagar do que a pessoa da mesma idade, devido à falta de ar ou a necessidade de parar para respirar quando caminha no plano em seu próprio ritmo. Se for de 2 para cima, ele já é B, né? Ó, se ele for de 2 para cima, ele já é B, tá bom?
Então, lembra, paciente com muito sintoma é B, com pouco sintoma é A, tá? Assim fica mais fácil de lembrar. Tem esse outro aqui, esse CAT aqui, ó, que são umas perguntinhas que a gente faz, porém, esse daqui aparece muito menos ainda em prova, tá bom? O que aparece mais é esse aqui de cima, que é esse aqui, tá? Aqui, agora, a gente tem esse paciente. Classificamos nosso paciente. Vimos lá se tem exacerbação, se não tem, se ficou internado, ok. No caso aqui mais tranquilão, que é o paciente com poucos sintomas, sem hospitalização, né? Só uma exacerbação, que seria o paciente A, nós vamos fazer ou LABA ou LAMA, tá? Esse daqui é a medicação que a gente vai indicar. Aqui a gente já tá falando de tratamento, beleza? Classificamos nosso paciente, ele é um paciente A, nós vamos indicar ou LABA ou LAMA, ou um ou outro, galera. Olha como já é diferente no B. São as mesmas medicações, tá? Essas medicações são feitas de forma inalatória, beleza? Na bombinha. E são de longa duração, tá? São de longa duração. As duas de longa duração. Uma é broncodilatadora e a outra é um antimuscarínico, né? Vamos lá. Eu trouxe os nomezinhos aqui também pra gente dar uma olhada. Aqui na B, lembra que ele era mais sintomático. Se ele é mais sintomático, ele tem direito a mais remédio, tá? Lembra disso. Então, ele já vai tomar as duas medicações, tá bom? A gente indica as duas quando a pessoa é B. E aqui, no caso do E, quem era o E? Quem tinha duas ou mais exacerbações ou uma com hospitalização, tá? A gente faz os dois tratamentos, ó, que continuou o mesmo aqui, ó, faz os dois, mas ele pode também ganhar ali de brinde um corticoide inalatório, tá bom? Mas, porém, se os eosinófilos estiverem maior do que 300, como é que eu vou fazer para lembrar disso? E de eosinófilos, E de E, tá bom? É só esse paciente aqui do E que a gente vai olhar os eosinófilos, tá? Se ele classificou por E, a gente vai olhar os eosinófilos e ver que está maior que 300. Se vier essa informação, a questão está querendo que eu me lembre que ele tem indicação de corticoide inalatório. Combinado? Eu trouxe os nomezinhos aqui, exemplos de LAMA, ó, que seria o antimuscarínico, né, de longa duração. O que mais vai aparecer na sua prova é o tiotrópio, tá? Seria esse aqui, o que mais vai aparecer na sua prova. Trouxe os outros aqui para a gente passar o olho também. E o de LABA, que seria os de longa duração, só que são broncodilatadores, tá? Formoterol e o salmeterol. Vão ser os que mais vão aparecer na prova de vocês, tá bom? Bora lá. Gente, sobre o tratamento da DPOC, costuma aparecer também em questão quais são as medidas que a gente indica para o paciente e que dá impacto em sobrevida, ou seja, que vai aumentar ali a expectativa de vida desse paciente, tá? Eu trouxe todas aqui. Interrupção do tabagismo, com certeza. O paciente veio para a gente, se ele é fumante, a gente já vai indicar que ele pare, né, com tabaco, tá bom? Oxigenoterapia, que tem as indicações, eu trouxe aqui para a gente conversar também. Então, a oxigenoterapia, se aparecer lá, se ela aumenta a sobrevida do paciente, a gente vai responder sim, ela aumenta, tá bom? Reabilitação pulmonar, tá? Que seria aqui uma fisioterapia respiratória, vamos dizer assim, durante a internação ou nas 4 semanas seguintes. Ela aumenta a sobrevida também, tá bom? O uso de ventilação, né, do BIPAP, tá? Aquela ventilação não invasiva. Quando o paciente está internado nas exacerbações, a gente vai conversar sobre isso aqui também, beleza? Ela muda, aumenta a expectativa de vida. A cirurgia de redução pulmonar também, do volume pulmonar. E a terapia tripla, que a gente acabou de conversar. Quando ela for indicada, ela sim aumenta a sobrevida do paciente, combinado? Vamos lá. Quando que vamos indicar a oxigenoterapia? Pessoal, a gente vai ter que lembrar desses valorizinhos, tá bom? E lembrando, para ela ser efetiva, tem que ser pelo menos 15 horas por dia, tá? Quanto mais tempo o paciente usar, melhor, tá? Com uma cânula, assim, não assim, deve ser desconfortável, lógico, mas não é um alto fluxo, tá bom? E pelo menos por 15 horas por dia, tá? Quanto mais, melhor. E vamos lembrar dos valores, né? Se o paciente não tem nada disso daqui, ó, polistemia, que é o aumento ali dos glóbulos vermelhos, né, ali no hemograma, se não tiver cor pulmonar, se não tiver hipertensão pulmonar, ele vai ser esse valor aqui, ó, 55 e 88. Menor ou igual, ó, menor ou igual a 55 e 88. E aqui já aumenta. Vai ter que ser entre esse valor aqui, ó. Já pode, o 59 que a gente vai lembrar, tá bom? Cadê? Eu tinha anotado aqui um negócio. Deixa eu ver. Aqui apareceu, olha. O que aparece lá para nós?
O estratégia que deu essa deixa, tá? A gente decora o número de telefone, 5588, 56, 59 e mais. Por que mais? Porque ele tem que ter aqui, ó. Beleza? Ele tem que ter isso aqui, ó. Fechou? Ele tem que ter mais isso daqui para a gente poder indicar com esse valor aqui. Bora para cima, pessoal. Vacinas, pessoal. Aqui também tem neumotécnica, uma neumotécnica meio pesada, mas a gente vai usar, tá bom? Quando a gente tem um paciente com doença DPOC, nós vamos indicar vacinas para ele, tá bom? Que às vezes as outras populações não têm indicação, mas para esse o paciente vai ter. Que vai ser a neumotécnica pica com H, tá? Tá certo, é isso mesmo. Pneumocócica, tá? 13 a 23, nós vamos estar indicando para o nosso paciente. A influenza também vai ter indicação. Covid-19 também tem indicação. DTPA, tá? A de DTPA. E a H seria herpes zoster, combinado? Então, essas são as vacinas. Tem mais uma que não coube aqui na mnemotécnica, que seria o vírus essencial respiratório para maior de 60 anos. Então, tenta lembrar aí. As vacinas começam com V, e aí vai lembrar da pica como H, tá? E vai lembrar do vírus essencial respiratório, tá? Uma vacina que a gente pode estar fazendo também para os pacientes DPOC, beleza? Pessoal, exacerbação. O que é essa bendita? É quando vai vir lá na questão, pessoal, que o paciente piorou, o paciente está com piora, assim, e essa piora, ela é meio que aguda, assim, sabe, ó, por menos de 14 dias. Ou pode aparecer essas palavras aqui também, ó, aumento do volume do escarro. Ele sempre teve escarro, ele sempre tossia com secreção, só que agora tá muito maior, tá? Alteração da coloração do escarro também, tá? Ela mudou a cor do escarro. Eu sempre tossi com escarro, mas ele era mais transparente, agora ele tá mais amarelo, mais esverdeado. Pode aparecer isso também na sua questão. E aí o examinador vai estar querendo falar de exacerbação, tá bom? O que causa essas exacerbações? Principalmente infecções, tá? Vai ser infecções ou por vírus ou por bactéria, beleza? Mudanças climáticas, exposição à fumaça, a não aderência ao tratamento, né? Óbvio. E exposições à fumaça também aparece bastante, tá bom? Mudanças de local, né? Que daí seria meio que alérgico, assim, também. Tudo isso são causas de exacerbação. Olha aqui, como eu falei para vocês, 80% são causadas por infecções, tá? 80% causado por infecções. E mais comum, pessoal, que seja por vírus, tá? Mais comum é por vírus. Também tem as bacterianas, eu trouxe aqui os nomes, ó, das bactérias, porque isso aqui já foi cobrado no Revalida, tá bom? Eu não vou lembrar o ano, mas eu trouxe as questões para a gente dar uma olhada. Teve um ano que ele cobrou para a gente saber que a gente tinha que saber que era viral, que era mais comum, e teve outro ano que ele queria saber qual que era a bactéria mais comum. E aí, tenta lembrar, né? Aqui tem a Haemophilus influenza também, mas tenta lembrar que o Streptococcus pneumoniae é o mais comum aí em praticamente toda a população, né? Então, a gente ficaria com aquela lei. Mas a gente vai comentar essa questão daqui a pouquinho. Beleza? Pessoal, aqui tá errado. Deixa eu tirar aqui. Pessoal, o tratamento da exacerbação, a gente vai lembrar da neumotécnica ABCD, tá bom? ABCD. Para que eu vou lembrar disso? Para eu lembrar que o paciente, se ele tiver uma infecção bacteriana, né, galera, se ele tiver lá indícios de pneumonia, tá? Aí a gente vai estar indicando um antibiótico, né? Se a gente vê que é viral ali, que é uma coisa mais para o lado da viral, aí a gente poderia não estar indicando. Mas lembra do ABCD que dá para responder, cara, praticamente todas as questões, tá? Broncodilatador a gente vai estar indicando durante essa exacerbação desse paciente, só que aqui tem um detalhezinho, é o de curta duração, tá bom? Se aparecer lá na sua inscrição, não estranha, se eles colocarem lá salbutamol, tá? Não estranha, não. Na exacerbação, a gente usa de curta duração. Corticoide a gente vai usar por via oral, e o D é para a gente lembrar de 2 níveis de pressão, que seria o BIPAP, tá? Tá indicado e aumenta, lembra? Sobrevida, lembra quando a gente faz durante a exacerbação do paciente. Beleza, galera? Vou parar a gravação, a gente conversa um pouquinho.